Então, aqui está a carreirinha de número 90. Eu repeti a carreirinha de número 89. Porém, no lugar das bases, eu fiz 3 grupinhos de correntinhas presas. Agora, para a carreirinha de número 91, vou iniciar fazendo 3 pontos baixíssimos até chegar no 7º ponto alto de base da carreirinha anterior. Aí, vou subir um ponto alto sobre ele. Em seguida, vou fazer 6 pontos altos nas próximas 6 correntinhas, que é para ficar com 7 pontos altos no total. Em seguida, vou fazer 14 correntinhas. Em seguida, vou pular o primeiro ponto baixo de base e faço um ponto baixo sobre o segundo ponto baixo de base. Aí, então, faço outro ponto baixo sobre o terceiro, outro sobre o quarto, outro sobre o quinto e outro sobre o sexto, ficando assim com 5 pontos baixos feitos nessa carreirinha. Em seguida, faço 14 correntinhas. Aí, nas últimas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos, sendo que o 7º vou fazer sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Após fazer os 7 pontos altos, vou fazer uma base sobre o próximo grupinho de 7 pontos altos. Então, é o seguinte, após fazer essa base sobre esse grupinho de 7 pontos altos, vou fazer mais 3 bases sobre os próximos 3 grupinhos de correntinhas presas e mais outra sobre esse grupinho aqui de 7 pontos altos. Então, aqui eu vou ter um total de 5 bases feitas. Essa vai ser a primeira, aí a segunda, a terceira, a quarta e a quinta sobre os próximos 7 pontos altos, certo? Vou finalizar aqui as bases e vou fazer 7 pontos altos, sendo os 6 sobre as correntinhas, da mesma forma daqui do comecinho. Aí eu volto para finalizarmos essa carreirinha. Então, aqui estão as 5 bases e os 7 pontos altos feitos, sendo 6 sobre as primeiras 6 correntinhas de base. Agora, vou fazer 14 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto baixo de base, sobre o segundo faço um ponto baixo. Faço outro ponto baixo sobre o terceiro, outro sobre o quarto, outro sobre o quinto e outro sobre o sexto, ficando assim com os 5 pontos baixos feitos. Em seguida, faço 14 correntinhas novamente. Sobre as últimas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos, sendo o 7º sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 91. Para a carreirinha de número 92, vou fazer quase a repetição dessa carreirinha de número 91. Por quê? Vou repetir os 7 primeiros pontos altos, vou fazer 14 correntinhas. Aí, aqui eu vou pular o primeiro ponto baixo de base, repetindo somente 3. Então, nessa última aranha do trilho de mesa, nessa carreirinha, eu vou ficar com 3 pontos baixos, porque eu vou pular o primeiro e o último. Aí, vou fazer 14 correntinhas, vou repetir os próximos 7 pontos altos. Vou fazer 5 grupinhos de correntinhas presas sobre as 5 bases e vou repetir esse mesmo passo dessa aranha, agora nessa aqui. Vou repetir os 7 pontos altos, 14 correntinhas, 3 pontos baixos, 14 correntinhas e 7 pontos altos. Então, como essa carreirinha é super fácil de fazer, eu vou cortar essa parte do vídeo
porque assim a gente economiza em tempo de vídeo, tá? Para não ficar repetitivo. Já que essa carreirinha é uma carreirinha muito simples, praticamente de repetição. Então, você vai repetir a carreirinha anterior, porém aqui as mudanças serão somente aqui sobre os pontos baixos, porque eu vou ficar somente com 3 pontos baixos. E sobre as bases, porque vou fazer 5 grupinhos de correntinhas presas. No mais, eu vou repetir as 14 correntinhas e os 7 pontos altos, certo? Vou fazer aqui e volto com a carreirinha de número 93. Carreirinha de número 92 finalizada. Então, aqui eu fiz 5 grupinhos de correntinhas presas sobre as 5 bases. Repeti aqui cada bloquinho com 7 pontos altos. Fiz as 14 correntinhas nas duas aranhas. Porém, aqui nos pontos baixos eu só fiz 3. Certo? Para a carreirinha de número 93, vou iniciar com 6 pontos baixíssimos até chegar no 7º ponto alto de base. Aí eu subo um ponto alto sobre ele. Em seguida, nas próximas 6 correntinhas, vou fazer 6 pontos altos, ficando assim com um total de 7 pontos altos feitos. Aí, então, vou fazer 12 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto baixo de base, sobre o segundo eu faço um ponto baixo, ficando somente com um ponto baixo nessa aranha. Aí, vou fazer 12 correntinhas novamente. Nas últimas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos, fazendo o 7º sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Em seguida, vou fazer sobre o próximo grupinho de 7 pontos altos uma base com 5 correntinhas. Aí então, sobre os próximos 5 grupinhos de correntinhas presas, vou fazer 5 bases. Vou fazer mais outra base sobre o próximo grupinho de 7 pontos altos, ficando assim com 7 bases. Aqui eu tenho a primeira, vou fazer mais 5 sobre as correntinhas presas e acrescentar mais um aqui sobre os 7 pontos altos. Após fazer as 7 bases, vou fazer então, sobre as próximas 6 correntinhas de base, 6 pontos altos. Aí, então, vou fazer 12 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto baixo de base, sobre o segundo faço um único ponto baixo, faço mais 12 correntinhas. Sobre as últimas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos, fazendo o 7º sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 93. Para a carreirinha de número 94, vou iniciar repetindo os 7 primeiros pontos altos. Em seguida, vou fazer 5 correntinhas. E vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Aí, então, sobre as próximas 7 bases, vou fazer 7 grupinhos de correntinhas presas e repetir os próximos 7 pontos altos de base. Então, aqui estão
os 7 grupinhos de correntinhas presas e aqui o grupinho de 7 pontos altos. Agora, vou fazer 5 correntinhas de separação e vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Então, aqui está finalizada a carreirinha de número 94. Agora, para a carreirinha de número 95, vou iniciar fazendo 6 pontos baixíssimos até chegar no 7º ponto alto de base. Sobre ele, vou subir um ponto alto. Em seguida, sobre as próximas 5 correntinhas, vou fazer 5 pontos altos. Aqui eu tenho 6 pontos altos feitos, o 7º eu faço sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Agora, sobre os próximos 7 pontos altos, vou fazer uma base com 5 correntinhas. Em seguida, nos próximos 7 grupinhos de correntinhas presas, também vou fazer 7 bases. Aí, vou fazer mais uma base aqui sobre esse último grupinho. E assim, vou totalizar 9 bases feitas. Essa é a primeira, vou fazer mais 7 e mais um aqui sobre os próximos 7 pontos altos. Aí, sobre essa base aqui de 5 correntinhas, vou fazer 5 pontos altos. Fazendo mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base, eu fico com 7 pontos altos feitos. Então, resumindo, vou fazer bases até esse grupinho aqui de correntinhas. Aliás, até esse grupinho aqui de pontos altos. E vou fazer 7 pontos altos aqui sobre as 5 correntinhas. Da mesma forma que fiz no início da carreirinha. Certo? Vou cortar essa parte do vídeo porque é uma parte simples. E pra gente economizar em tempo de vídeo também. Já volto com mais outra carreirinha. Carreirinha de número 95 finalizada. Então, aqui eu fiz 9 bases e 7 pontos altos, fazendo 5 sobre as correntinhas de base. Contando com o primeiro e o último, eu tenho 7 pontos altos feitos. Para a carreirinha de número 96, vou iniciar repetindo os 7 primeiros altos. Vou fazer 9 grupinhos de correntinhas presas sobre as 9 bases e vou repetir os últimos 7 pontos altos, certo? Então, praticamente a carreirinha de repetição. Vou repetir os 2 grupinhos de 7 pontos altos e sobre as bases vou fazer correntinhas presas. No caso, 9 grupinhos de correntinhas presas. Vou fazer aqui essa carreirinha, volto para mostrar para vocês e para irmos para mais outra carreirinha. Carreirinha de número 96, finalizada. Carreirinha muito simples e rápida de fazer, né? Para a carreirinha de número 97, vou iniciar fazendo 6 pontos baixíssimos até o 7º ponto alto de base. Sobre ele, eu vou subir um ponto alto. Aí, então, vou fazer 5 pontos altos sobre o próximo grupinho de correntinhas presas. Fazendo inicialmente 2 pontos altos, um ponto alto duplo sobre o ponto baixo. Vou fazer mais 2 pontos altos nas próximas correntinhas. E outro ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. Ficando assim com 7 pontos altos feitos. Então, após fazer os 7 pontos altos, vou fazer 7 bases sobre os próximos 7 grupinhos de correntinhas presas. Então, aqui, dessa aqui até a penúltima, vou fazer bases. Nesse último grupinho de correntinhas presas, vou fazer outro grupinho com 7 pontos altos, da mesma forma que vocês já aprenderam, certo? Vou fazer, então, aqui as 7 bases e um grupinho
de 7 pontos altos. Carreirinha de número 97 finalizada. Para a carreirinha de número 98, vou repetir os 7 primeiros pontos altos, vou fazer 7 grupinhos de correntinhas presas e repetir os últimos 7 pontos altos de base. Tá bom? Então, também é uma carreirinha bem simples de fazer. Só vou substituir as bases por correntinhas presas e repetir o restante da carreirinha, certo? Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês a próxima carreirinha. Estou cortando essas partes do vídeo, que é para a gente economizar em tempo de vídeo e não ficar muito longo, muito extenso e muito cansativo. Tanto para mim quanto para você, tá bom? Vou então finalizar minha carreirinha e volto com a carreirinha de número 99. Carreirinha de número 98 finalizada. Vou fazer agora a carreirinha de número 99. Para isso, vou iniciar fazendo 6 pontos baixíssimos até chegar no 7º ponto alto de base, onde vou fazer um ponto alto sobre ele. Em seguida, vou fazer 5 pontos altos sobre o próximo grupinho, sobre esse primeiro grupinho, aliás, de correntinhas presas. Então, vou fazer 2 pontos altos, um ponto alto duplo sobre o ponto baixo, mais 2 pontos altos sobre as próximas correntinhas. E vou finalizar com um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base, ficando assim com 7 pontos altos feitos. Em seguida, vou fazer 5 bases, porque sobre essa última base também vou fazer outro grupinho de 7 pontos altos. Então, só vai me sobrar 5 bases. Aliás, 5 grupinhos de correntinhas presas. Então, sobre esses 5 grupinhos, vou fazer 5 bases. Sobre o último, vou fazer outro grupinho com 7 pontos altos, da mesma forma que eu fiz aqui para vocês. Então, vou finalizar aqui essa carreirinha e volto com a próxima. Carreirinha de número 99 finalizada. Então, aqui eu fiz as 5 bases e um grupinho com 7 pontos altos. Agora, para a carreirinha de número 100, eu vou repetir os 7 primeiros pontos altos e sobre as bases eu vou fazer 5 grupinhos de correntinhas presas. Aí eu repito os últimos 7 pontos altos e assim eu finalizo essa carreirinha de número 100. Então, vou repetir os 2 grupinhos de 7 pontos altos e vou fazer sobre as bases 5 grupinhos de correntinhas presas. Como é uma carreirinha muito simples, vou cortar do vídeo essa parte do que eu vou fazer, né? E vou voltar com a carreirinha finalizada. Carreirinha de número 100 finalizada, então aqui eu fiz 5 grupinhos de correntinhas presas e repeti os 2 grupinhos com 7 pontos altos. Para a carreirinha de número 101, vou iniciar fazendo 6 pontos baixíssimos e sobre o 7º ponto alto de base eu vou fazer um ponto alto. Em seguida, sobre o primeiro grupinho de correntinhas presas, vou fazer 5 pontos altos. Contando com esse primeiro ponto alto que fiz, eu vou ficar com 6 pontos altos feitos. O 7º ponto alto eu vou fazer sobre o próximo ponto alto da carreirinha anterior. Em seguida, vou fazer 3 bases sobre os próximos 3 grupinhos de correntinhas presas. Sobre o último grupinho, também vou fazer outro grupinho de 7 pontos altos. Então, aqui eu fiz esse primeiro ponto alto, 5 pontos altos sobre
esse último grupinho de correntinhas presas, e esse último ponto alto que fiz foi o 7º ponto alto desse grupinho de 7 pontos altos. Para a carreirinha de número 102, vou fazer 7 pontos altos, repetindo os 7 pontos altos de base, 3 grupinhos de correntinhas presas e repito os próximos 7 pontos altos de base, certo? Vou fazer então aqui essa carreirinha e volto com as últimas carreirinhas desse trilho de mesa. Carreirinha de número 102 finalizada. Para a carreirinha de número 103, vou iniciar fazendo 7 pontos baixíssimos até chegar no 7º ponto alto de base. Sobre ele, vou fazer um ponto alto. Em seguida, vou fazer 5 pontos altos sobre esse primeiro grupinho de correntinhas presas. Então, aqui eu tenho 6 pontos altos feitos, o 7º eu faço sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Em seguida, vou fazer uma base com 5 correntinhas e vou fazer novamente outro grupinho com 7 pontos altos, fazendo 5 sobre essas correntinhas presas, aí contando com o primeiro e com o último, eu tenho 7 pontos altos feitos. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 103. Para a carreirinha de número 104, vou repetir os 7 primeiros pontos altos. Vou fazer um grupinho de correntinhas presas sobre essa base e vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 104. Para a carreirinha de número 105, vou começar fazendo 6 pontos baixíssimos sobre os pontos altos de base. Sobre o 7º ponto alto de base, eu vou subir um ponto alto. Aí, então, vou fazer outro grupinho com 5 pontos altos sobre as correntinhas presas. Aqui eu tenho 6 pontos altos feitos, o 7º eu faço sobre o próximo ponto alto de base. Então, aqui eu tenho um grupinho com 7 pontos altos feitos. Para a última carreirinha de número 106, vou repetir os 7 pontos altos de base. Então, aqui está finalizado o nosso trilho de mesa primavera, né? Agora, vamos fazer o arremate. E após o arremate, eu vou mostrar para vocês como que ele ficou. Primeiramente, vou medir aqui quase um palmo novamente da linha, do finalzinho aqui da linha. E vou cortar. Se quiser cortar um palmo também pode, eu vou cortar um pouquinho menos de um palmo. Então, após cortar a linha, eu vou pegar uma agulha de costura. Pode ser a agulha que você tiver aí, eu vou pegar essa aqui de costura. Aí, vou passar aqui a linha pela agulha. E vou colocar essa linha pelo lado de trás do trilho de mesa.
Em seguida, vou pegar aqui e fazer uma laçadinha aqui por trás, que é para não correr o risco de soltar e desmanchar o trilho de mesa. Então, fiz aqui uma laçadinha. Agora, vou passar por entre os pontos altos até esconder toda essa linha. Aí, então, é só dar uma puxadinha para essa linha se ajustar entre os pontos altos e cortar o restinho que sobra, certo? O mesmo vou fazer aqui na primeira carreirinha. Vou desmanchar com cuidado esse começo de correntinha. Se você achar que não é necessário desmanchar, então não desmanche. Até porque, para não correr risco mesmo de desmanchar todo o trilho de mesa. Eu é porque desmancho com todo o cuidado, já tenho costume, então eu sei como que é. Agora, vou passar o restante dessa linha pela agulha. Vou jogar para trás, pelo lado de trás, e vou fazer da mesma forma, passando por entre os pontos altos até esconder toda essa linha. Como eu já ensinei aqui, ali nas últimas carreirinhas, eu vou cortar essa parte do vídeo e vou voltar já com o trilho de mesa totalmente finalizado e vou mostrar para vocês meu trilho de mesa agora completo. E aqui está o meu trilho de mesa já finalizado. Vou deixar na descrição as medidas direitinho para vocês. Eu tive que dividir em várias partes, todo o passo a passo desse trilho de mesa. Em partes, às vezes, de 1 hora, de um pouquinho mais de 1 hora, porque eu queria fazer com vocês todo o passo a passo. Vocês sabem que em algumas partes eu tive que cortar, que é para não ficar mais longo ainda o tempo de vídeo. Mas com tudo isso, se você tiver ficado com alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que eu vou te ajudar, tá bom? Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever, porque assim você vai acompanhar todos os vídeos que eu postar daqui pra frente. O YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai continuar te recomendando, certo? A videoaula de hoje foi essa. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.